Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você fica muito bem informado. E vamos começar essa edição com uma tragédia que aconteceu no Sudão. Um deslizamento de terra matou mais de 1.000 pessoas em Darfur. As informações são de um grupo rebelde que controla a área. Mais de 1.000 pessoas morreram em um deslizamento de terra massivo na região de Darfur, no oeste do Sudão. O grupo rebelde que controla a área, o Movimento de Libertação do Sudão, informou que apenas uma pessoa sobreviveu no local. A avalanche arrasou a aldeia de Tarazim, nas montanhas de Marra, e destruiu completamente parte de uma região conhecida pela produção de cítricos. O grupo pediu à ONU e a outras organizações que ajudem na operação de recuperação dos corpos. O Sudão é cenário de uma sangrenta guerra civil há 3 anos entre o exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, que afundou o país africano em uma das piores crises humanitárias do mundo, com fome em partes de Darfur. De modo geral, o MLS permanece distante dos combates, apesar de controlar algumas áreas montanhosas do país. O governo de Darfur classificou o deslizamento como uma tragédia humanitária que transcende as fronteiras da região. Grande parte da cidade de Darfur permanece inacessível às organizações internacionais de ajuda, incluindo a área do deslizamento, devido aos combates, o que limita consideravelmente a entrega de ajuda humanitária. E o Afeganistão busca sobreviventes nesta terça-feira após o terremoto que matou mais de 1.400 pessoas. De acordo com o governo talibã, mais de 3.000 pessoas ficaram feridas. O Afeganistão enfrenta nesta terça-feira as consequências do forte terremoto que atingiu o país. O governo do Talibã atualizou o balanço para mais de 1.400 mortos e 3.000 feridos, só na província de Kunar, que foi a mais atingida. Mas outras dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas na província vizinha de Nangarhar. O número de vítimas aumenta constantemente desde o tremor de magnitude 6,0, ocorrido na noite de domingo, devastando áreas remotas em províncias montanhosas, perto da fronteira com o Paquistão. A coordenadora humanitária das Nações Unidas no Afeganistão indicou que o terremoto pode afetar centenas de milhares de pessoas. A agência de migração da ONU disse à agência France Presse que algumas das vilas mais afetadas permanecem inacessíveis devido ao bloqueio de estradas. As equipes de resgate procuram desesperadamente por sobreviventes nos escombros das casas destruídas. O epicentro do terremoto foi a cerca de 27 quilômetros de Jalalabad, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que afirmou que o terremoto ocorreu a apenas 8 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Esses terremotos relativamente superficiais podem causar mais danos, especialmente porque a maioria dos afegãos vive em casas baixas, de tijolos de barro, vulneráveis a desabamentos. Após décadas de conflito, o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Desde que o Talibã assumiu o poder em 2021, a ajuda externa ao país foi reduzida, minando a capacidade de resposta a desastres. E olha só, a Comissão Europeia deve divulgar nesta quarta-feira, em Bruxelas, o texto do Tratado de Livre Comércio com os países do Mercosul. O anúncio acontece sob pressão da França, que teme prejuízos para a sua agricultura. O aguardado e há muito negociado acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul pode estar mais perto de se tornar realidade. De acordo com fontes, a Comissão Europeia vai apresentar na quarta-feira em Bruxelas o documento com uma concessão sobre os produtos agrícolas a ser negociada com a França, que até agora se opôs ao tratado. O acordo de livre comércio deve ser aprovado na reunião dos comissários europeus na quarta-feira, primeira etapa formal antes de submetê-lo aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. O entendimento deve permitir que o bloco exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul, com o risco de fragilizar alguns setores agrícolas europeus. Desde a conclusão das negociações entre as partes em dezembro, a França reitera sua oposição ao projeto do tratado, por considerar que é uma ameaça para várias de suas cadeias lucrativas, como gado, aves, açúcar e biocombustíveis, e exigiu medidas de salvaguarda adicionais. Segundo 2 fontes europeias, a comissão poderia fazer uma concessão para tentar dar garantias à França.
foi negociado um adendo para reforçar cláusulas de salvaguarda para os produtos agrícolas sensíveis. Os 27 Estados-membros da União Europeia devem deliberar e, em seguida, votar sobre esse projeto de texto já finalizado. O Parlamento Europeu deverá se pronunciar por meio de uma votação plenária. O acordo tem duas partes, uma política e outra comercial, e a França não poderia bloquear sozinha o segmento comercial. Se a ratificação fracassar, deverá então obter o veto ou a abstenção de pelo menos 4 membros, que representem pelo menos 35% da população do bloco. O acordo com o Mercosul é defendido pela Comissão Europeia e Alemanha, por exemplo, pela necessidade de saídas para os exportadores europeus, sobretudo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e as tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre uma série de produtos do bloco. E essa edição fica por aqui. Às 15 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!